gloriosa Santana, Mãe e Mestra Ave Maria. Dai-nos a vossa ternura, pois sois a luz que nos guia. Santana, Santana. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de Olho em Santana. Nesta semana vamos conhecer um pouco mais sobre a história de nossa paróquia. Iniciaremos a nossa trajetória relembrando como se deu o processo de implantação até chegarmos nos dias atuais. E para tanto, conversamos com alguns paroquianos especiais que estiveram presentes desde a nossa fundação. Se liga aí. Olá, eu sou Ângela Galdino, estou aqui na paróquia desde antes da fundação. A paróquia de Santana, ela nasceu desmembrada da matriz de Santa Maria Mãe, lá em Santa Catarina. Na época, o primeiro pároco nosso era vigário de Santa Maria Mãe. E aí, no dia 24 de outubro de 1992, a paróquia de Santana passou a existir. Só que ela já vinha de uma história de catequese, de liturgia, de coroinhas, de grupos de jovens. Tínhamos um grupo muito famoso na história da paróquia, que era o JUSP. E aí, a partir de 1992, ela se tornou paróquia, a matriz foi escolhida, Solidade 2, devido a essa organização que já tinha aqui. A padroeira Santana, ela chegou junto com quando se formou a comunidade, não nasceu a partir da paróquia, ela já era a nossa padroeira do Solidade 2, e ela passou a ser a padroeira da paróquia como um todo. Padre Chagas, que foi o nosso primeiro pároco, ele deu o tom dele enquanto homem de pastoral. Foi a partir dele que surgiu a expressão dentro da paróquia, pastoral da comunicação, pastoral da catequese, pastoral da liturgia. Ele tinha todo um cuidado, um zelo nessa questão de formação. É por isso que ao longo da história a paróquia de Santana foi oferecendo à Arquidiocese de Natal muitos agentes, porque havia uma preocupação muito grande aqui, como há até hoje, de preparar agentes que se formem, que estudem os documentos da igreja, que estudem a história da igreja e, principalmente, que estudem dia a dia a palavra de Deus. Depois desse momento de pastorais, havia um encontro, e a gente gostava muito, de um encontro lá na comunidade do Alvorada, que era um encontro de formação, que dava um norte à orientação litúrgica da paróquia. Era sempre lá no Alvorada a formação da liturgia, a formação da catequese, os encontros de grupos de jovens. Ao longo dos 17 anos que Padre Chagas ficou à frente da paróquia, ele sempre teve esse cuidado, de manter viva a paróquia no sentido de formação. E aí, quando você cria lideranças, você cria uma diversidade de grupos. Então chegou um momento que a gente nem sabia mais classificar tantos grupos que tinha aqui. E todos os grupos com muitos agentes. Era uma paróquia viva, constantemente. Grande passo para o processo de crescimento da paróquia foi dado com a chegada do ECC. O ECC trouxe assim os casais para a igreja, e com o ECC veio também o SEGME. E aí a gente teve assim um acréscimo no número de agentes nas diversas pastorais, porque fazer o ECC era também começar a servir as pastorais, porque havia esse encontro. Então sempre se teve essa preocupação, não, eu sou do ECC, mas eu também sou da liturgia, eu sou da pastoral do batismo, eu sou de outro grupo, E aí os casais começaram a alimentar esse período de crescimento dos diversos grupos pastorais e movimentos da paróquia. Consequentemente, os jovens também tiveram
esse cuidado e esse zelo também de alimentar as nossas pastorais. Gostaria aqui de citar a questão da chegada do Centelha, que foi um grupo de jovens que marcou a história da nossa paróquia, do Sol Nascente, e não dá para esquecer quando a gente fala de juventude, e do GNG, que marcou aí a história da juventude na questão de apresentações teatrais. Dentro de tudo isso, eu, como da catequese, não poderia deixar de esquecer que ao longo da história sempre houve uma preocupação muito grande na primeira Eucaristia, na crisma e principalmente nos intervalos. Houve aqui o grupo da sementinha, que ainda existe até hoje, que é o antes de entrar na primeira Eucaristia, e a perseverança, que na época que a gente chegou aqui ainda era grupo de amizade e depois passou a ser perseverança, que até hoje acolhe as crianças que fazem a primeira Eucaristia. Depois desses 17 anos de vivência de Padre Chagas aqui, ele foi convidado a servir mais longe, foi assumir outra paróquia, e aí chegou aqui o Padre Ataíde. E o Padre Ataíde, muito sábio, ele continuou a história dessa paróquia. Continuou, houve uma nova mudança no tamanho da paróquia. Éramos 17 comunidades quando o Padre Chagas assumiu. Então havia uma dimensão enorme no tamanho da paróquia. E aí houve a primeira divisão, que foi vamos dizer assim, Padre João Maria, que era vigário aqui, e houve um namoro para se tornar a comunidade na época do Parque das Dunas, desmembrar ela. Mas ela não ficou com comunidades apenas do Solidade, apenas da Paróquia de Santana, mas também comunidades lá do Gramoré. E houve a segunda, a primeira divisão da Paróquia de Santana. E aí das 17 comunidades que tínhamos, ficamos com 10, E foi essas 10 comunidades que Padre Ataíde acolheu quando assumiu como administrador, e aqui passou 3 anos administrando, de acordo com o que ele foi acolhendo, o que já tinha aqui de pastorais, movimentos e serviços, e ele foi dando a temática, a cor dele. Justamente o GNG foi um grupo que nasceu dentro desse momento abraçado por Padre Ataíde, que era um grupo de jovens que tinha esse ideal de evangelizar através da expressão corporal. Depois desses 3 anos do Padre Ataíde aqui, a gente se acostumou com ele, com o jeito de trabalhar. O que a gente tem a dizer sempre dos nossos pastores é que eles cativam tanto, que a gente não quer perdê-los. Assim aconteceu com o Padre Chagas. Houve assim um sentimento assim de que ficamos órfãos quando ele saiu daqui para continuar o seu trabalho pastoral. Da mesma forma aconteceu quando o Padre Ataíde saiu. Era um chororô, mas a igreja ela é dinâmica. O lema da Paróquia de Santana é a serviço do reino. E quando a gente abraça essa ideia, a gente serve ao reino aonde o nosso grande administrador, que é o bispo, manda. E assim os nossos padres, eles foram passando por aqui. Padre Chagas, Padre Ataíde. Depois do Padre Ataíde chegou o Padre Alcenival. E o Padre Alcenival passou um pouquinho de tempo aqui, foi logo convidado a servir em outro local, e como vigário, no mesmo dia que o Padre Alcenival chegou, quem era o vigário? O Padre André, que está aqui até hoje, continuando essa história de evangelização, de missão. A Paróquia de Santana, ela nasceu no mês de outubro. O mês de outubro é dedicado à missão. Ao longo da nossa história, nós tivemos um grupo que foi formado pelos
crismandos, né, que se crismaram e assumiram dentro da mística deles, né, o serviço missionário. E aí tinha uma pastoral exclusiva para fazer missão, para ir mais longe, para sair, né? E a paróquia de Santana sempre tinha isso, né? Criava coisas que a gente achava assim, vai dar certo, né? E durante muito tempo deu certo, porque a matriz de Santana era o Solidade 2, né? Mas quem era agente pastoral do Solidade 2 estava sempre a serviço das outras comunidades. Ia no Potengi, ia no Alvorada, e estava sempre servindo, formando, ajudando as outras comunidades a crescer. Então, essa é a paróquia de Santana. Ela nasceu a serviço do reino e ela continua até hoje servindo a nossa igreja arquidiocesana, servindo as nossas comunidades e servindo o povo de Deus, né? Isso vai ser sempre a nossa marca de evangelização. Eu queria deixar bem registrado, né, uma coisa que faz parte da história da nossa paróquia. Ela é formada por pessoas. E ao longo desse tempo, né, são muitos anos a serviço do reino, muita gente passou por aqui. Alguns já estão em outro plano, né, já estão com Deus. E eu não poderia, né, deixar de falar da história da paróquia de Santana sem falar de Seu João. Seu João é pai de Rosa, sogro de Reinaldo, que ainda estão aqui, né, trabalhando em missão. E ele era um senhor de idade que fazia a celebração das crianças, domingo de manhã aqui na igreja, durante a vida toda dele. Aqui, né? Eu ficava olhando assim, ainda era criança, eu ficava olhando. Nesse senhor sozinho consegue juntar essas crianças tudinho para evangelizar, todo sábado de manhã, né? E até hoje eu ainda não vi ninguém que conseguisse assumir essa missão de cuidar, né? De catequizar, de ter uma missa para as crianças, como ele fazia a celebração da palavra, né? Então, é uma pessoa que faz parte da história, né, da nossa comunidade. Outra pessoa era a Dona Celina, que era esposa de Seu João e que cuidava da igreja. Varria mesmo com a idade, cuidava dos objetos litúrgicos, né? Era uma pessoa simples, mas zelosa da casa de Deus. E juntamente com eles dois, né, alguém que a maioria de hoje ainda conhece, Dona Sebastiana, né, que ela, ao longo da vida dela aqui na paróquia, ela abraçou todo mundo como neto, como filho, né, como criança, né, e a partida dela foi muito dolorosa para a gente, mas ela deixou um exemplo de serviço, de caridade, de cuidado com a igreja que a gente precisa, né, passar para frente, porque a nossa igreja, ela é viva. A paróquia de Santana, ao longo da história, mais viva ainda, né? Porque quando me chamaram para fazer esse momento, disseram assim: você que está desde o começo até hoje, e não me vejo em outro lugar evangelizando que não aqui, né? Vou entrar para o apostolado, né, para os outros grupos quando chegar na idade, mas vou estar aqui, porque nada é tão especial na vida de uma pessoa como ela estar perto de Deus. E quando a gente está pertinho desse altar aqui, que é o altar de Santana, né, a gente se sente em casa, em família. Isso é a essência dos paroquianos de Santana. A gente serve em outras comunidades, serve em outras paróquias, mas a gente sempre volta aqui, né? E a festa de Santana é essa explosão de sentimento, todos os anos, né? Ela reúne paroquianos ao longo da história, né, de vida da paróquia até hoje, né? A gente, quando vai ver os padrinhos, é gente que nem mora mais na comunidade, mas está aqui, apadrinhando a festa de Santana. Porque ser paroquiano de Santana não é um momento, é a vida toda.
E eu não sei se eu contei a história toda, né? Mas eu queria, né, deixar registrado essas 3 pessoas especiais. E mais do que tudo, dizer que ao longo da história da nossa paróquia, nós tivemos sacerdotes zelosos, cuidadosos e acolhedores, né, da palavra de Deus. E testemunharam isso em sua vida e nas ações, né? Não é à toa que ao longo da história de nossa paróquia, nós deixamos, né, para a arquidiocese, Padre Silvio, que foi aqui da nossa paróquia que ele saiu, o Padre João Maria, que foi aqui, já, né, a gente vai ter Felipe, que vai dizer Padre da arquidiocese que saiu, aqui da paróquia de Santana, né, o menino Tiago também, que chegou um pouquinho depois, mas está aqui, faz parte da nossa comunidade, né? Então, assim, é vida. A nossa paróquia, ela é viva e ela vai deixando sementes ao longo do caminho e sempre será a serviço do Reino. E aí, gostaram? Deixem nos comentários uma história que você conheça sobre nossa paróquia. E não se esqueça, próxima semana temos um encontro marcado, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Preparamos um programa super especial, que vai contar um pouco mais sobre a história de devoção dos nossos paroquianos para a nossa Nova Santana, nossa querida padroeira. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar em nossas redes sociais. Se inscreva no Instagram e no canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. Paz com Santana, a comunicação que evangeliza. Gloriosa Santana, Mãe e Mestra de Maria, dai-nos a vossa ternura, pois sois a luz que nos guia. Santana,